Olá, eu sou Adriana Bueno, pesquisadora de Dáquila Pesquisas. Nós já estivemos juntos na TVCH para falar sobre linhas da vida, que são aqueles 3 caminhos que norteiam a nossa vida e que estão ligados a uma frequência emocional, a uma polaridade energética, positiva, negativa e neutra. Cada uma dessas linhas vibram como se fosse cordas de um violão que são acionadas pela nossa emoção. Então, dependendo da emoção que sentimos, nós pulamos de uma linha para a outra ou de um caminho para o outro. Assim, as emoções, sejam positivas ou negativas, podem e devem ser transformadas em combustível para a realização dos nossos objetivos. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Antes de entrarmos nessa questão, vamos recordar rapidamente essas 3 linhas ou caminhos. Temos a linha A, a linha B e a linha C. A linha A é a linha da frequência da tristeza e as suas variações, e está ligada à polaridade negativa. É a linha da razão, é aqui que nós ponderamos e analisamos as possibilidades reais de realização. A linha C é a linha da frequência da alegria e as suas variações também, e está ligada à polaridade positiva. É a linha da criação, da imaginação, é onde pensamos e idealizamos o que queremos. A linha B é a linha da energia da criação, ou seja, da energia sexual. Está ligada à polaridade neutra e é a linha que faz o equilíbrio entre o negativo e o positivo. Está ligada à nossa capacidade de criar, de realizar. Aqui o que conta muito é a nossa vontade, a nossa persistência e determinação. É a vida real, onde tudo acontece de fato. Resumindo, nós criamos na linha C, desejamos na linha A para realizarmos na linha B, onde nós precisamos vibrar constantemente, porque esse é o famoso caminho do meio, ou o caminho do equilíbrio. E são as nossas emoções que vão dizer em qual desses caminhos nós estamos. Para entender melhor sobre esse assunto, é só voltar no vídeo anterior, onde nós falamos sobre linhas da vida. Agora, voltando à questão das emoções como fonte de energia, não podemos esquecer que nós somos o que pensamos. Podemos provocar consequências positivas ou negativas dependendo do nosso foco, do nosso pensamento. E essa responsabilidade ela é inteiramente nossa. A nossa vida é reflexo das escolhas que nós fazemos e geralmente essas escolhas elas são impulsionadas por nossas emoções que por sua vez são também provocadas pelos nossos pensamentos. Então é muito importante entender esse processo e criarmos o hábito de usar as nossas emoções a nosso favor, usá-las como combustível para programarmos os nossos objetivos. Para isso nós precisamos treinar a nossa mente. Esse treinamento ele exige disciplina e constância. Não nos ensinaram que nós podemos ser co-criadores do nosso próprio destino, que o nosso poder de criação está na nossa mente e muito menos que as emoções seria uma grande fonte de energia. Então é muito comum quando iniciamos esse treinamento sentimos um pouco de preguiça e de dificuldade no início, porque os resultados eles não são instantâneos e exigem muita persistência. Não podemos esquecer que sentir emoção é uma condição que nos torna verdadeiramente especiais, mas precisamos entender e administrar essa condição de forma consciente para conseguirmos realmente transformar as nossas vidas. Quando criamos o hábito, as coisas começam a funcionar de forma automática e rápida, pois tudo que nós fazemos usando o nível mental precisa ser rápido, intenso e muito bem direcionado. Outro fator importante que precisa ser levado em consideração é que somos indivíduos únicos e nós funcionamos de forma diferente. Isso quer dizer que existem pessoas que vibram mais em uma determinada frequência do que em outra. Frequência emocional. E o ideal seria conseguirmos identificar qual a emoção nós vibramos melhor ou obtemos mais resultados. Vamos pensar em alguns exemplos para ficar um pouco mais didático. No campo da música, nós temos belíssimas composições que foram criadas em momentos de tristeza, de perda, de solidão, de fossa. Grandes obras de artes foram produzidas e inspiradas em momentos de fúria, de loucura.
Há pessoas que só conseguem, por exemplo, atingir um resultado positivo quando ficam com raiva, né? Existe até uma expressão que diz, vou fazer nem que seja de raiva. Muitas batalhas que marcaram a nossa história, por exemplo, foram impulsionadas por grandes paixões. Quando estamos apaixonados ou entusiasmados, seja por pessoas ou projetos pessoais, nós ficamos mais inspirados e animados a realizar coisas e até mesmo promover mudanças em nós mesmos. Há sempre uma emoção impulsionando os acontecimentos, influenciando as nossas atitudes e definindo os resultados. Nós temos um padrão de funcionamento que tende a se repetir. Então, se prestarmos atenção e analisarmos todas as situações, nós vamos conseguir identificar qual frequência emocional nós trabalhamos melhor. É através da autoobservação, do autoconhecimento, que vamos entender como funcionamos. Precisamos ficar atento ao que sentimos, principalmente quando realizamos, quando conquistamos algo. Ou seja, fazer uma retrospectiva para analisarmos qual era a frequência emocional predominante daquele momento que obtive algum resultado positivo. O que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Se, por exemplo, identificarmos que a nossa frequência emocional, ou seja, que a minha frequência emocional matricial é a da tristeza, então eu vou usá-la para fazer as minhas programações. E o mesmo para as outras frequências, se caso eu identificar que seja alegria ou que seja energia sexual. Mas, enquanto não identificamos em que vibração trabalhamos melhor, nós precisamos fazer as nossas programações utilizando as 3 frequências primárias, tristeza, alegria e a sexual, que é a energia de criação. Mas antes de iniciarmos os exercícios para fazer as programações, é importante lembrar que o nosso cérebro ele não distingue realidade de imaginação. Para ele fazer ou pensar, produz o mesmo efeito e está acontecendo de fato. É por isso que os simuladores funcionam. Então, quando recordamos de um fato triste ou alegre, nós vamos experimentar a mesma emoção daquele momento novamente. Porque para o nosso cérebro, quando eu estou contando uma história, ela está acontecendo de fato. Então, não há diferença. Olha só o tamanho da nossa responsabilidade. Nós precisamos ter muita responsabilidade com os nossos pensamentos. O nosso poder de imaginação e criação nos leva para onde quisermos. Criamos a nossa própria realidade a partir do que escolhemos pensar e das histórias que escolhemos contar. Eu posso gerar uma frequência emocional de alegria apenas recordando fatos que me deixaram bem. Então, o processo de recordar coisas boas pode nos ajudar a sair de um padrão negativo para um positivo, por exemplo. Enfim, compreender esse nosso poder de gerar emoções, independente da realidade, se é fato ou não, é importante, pois nós vamos precisar dessa condição, precisar das emoções para fazer as nossas programações. Então vamos para a programação dos nossos objetivos. Antes de qualquer coisa, uma programação consciente precisa ser feita num estado de emocional de equilíbrio. Se possível, num local tranquilo para evitar interrupções. Outra coisa importante, nós utilizamos o nível mental para fazer essas programações. Então a nossa mente ela precisa estar acelerada e coordenada com foco e objetivo. Isso quer dizer que quanto mais rápido pensarmos, menos influência negativa terá o nosso pensamento e mais eficiente será a nossa programação. Uma dica bacana para quem gosta de atividade física é aproveitar aquela sensação boa que vem depois do exercício físico, pois esse é um momento muito bacana para fazermos as programações, pois nós criamos aí uma condição favorável por conta dos hormônios que são liberados e também pela carga elétrica gerada, que vai deixar a nossa mente mais acelerada. Resumindo, quando usamos o pensamento e a emoção para programarmos os nossos objetivos, a velocidade do pensamento, a intensidade da energia e a concentração é que vão definir os nossos resultados. No nível mental, nós precisamos pensar rápido, quanto mais rápido, menos influência negativa terá a nossa programação. Agora vamos para o exercício. Primeiro passo, descrever o objetivo. Quando nós definimos o objetivo, ele já passou pelos crivos da linha A e C,
que é onde nós ponderamos e detalhamos o nosso desejo. Então, pense em um objetivo que você queira alcançar, concretizar. Calcule um prazo viável para que ele se realize. É muito importante determinarmos esse prazo. Desenhe ou faça alguma colagem relativa ao seu desejo, ao seu objetivo. Escreva detalhadamente, com o máximo de detalhe possível. Se na hora que você estiver escrevendo vier algum tipo de pensamento do tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu mereço? É importante que nesse momento a gente fale ou pense alguma frase positiva rapidamente para anular esse pensamento. Segundo passo, a programação nas 3 frequências emocionais: tristeza, alegria e sexual. Nós precisamos polarizar essas emoções, ou seja, provocar cada uma dessas emoções para fazer a nossa programação. Então, no caso da frequência da tristeza, nós vamos recordar um fato que nos deixou muito triste. Se você é um sortudo que não tem fatos tristes na sua vida, você pode inventar uma história triste para tentar sentir essa emoção novamente. Então, vivenciar esse fato, e aí quando você conseguir sentir a emoção gerada pela recordação, você faz a programação do seu desejo. No máximo, 1 minuto, não pode ser mais do que isso. Da mesma forma, com o mesmo desejo em mente, agora na frequência sexual, nós vamos também reviver um fato ou uma emoção marcante, uma emoção de um amor por alguma pessoa, uma paixão por algum projeto que deu muito certo, algo que possa fazer com que a gente sinta essa emoção novamente. Sentiu a emoção, você repete novamente o desejo. O próximo passo seria pensar, então, na frequência da alegria. Isso aqui é muito fácil, né? Basta recordar uma piada, algum acontecimento que nos deixou bem feliz, bem alegre, e repetir o seu desejo como nas anteriores. Terceiro passo, codificação do cérebro. Essa é a parte muito importante. É muito importante enviarmos uma ordem ao nosso cérebro. Falar verbalmente uma frase do tipo: eu desejo que o meu cérebro obedeça à minha vontade e cumpra essa programação até a data determinada. Quarto passo, que seria uma ação concreta. No mesmo dia que nós fazemos a programação, antes de dormir, é muito importante fazermos uma ação concreta relativa ao nosso objetivo. Por exemplo, se o meu desejo é comprar uma bike, é importante que nesse dia eu vá a uma loja, eu dê uma olhada, né? Se for um carro, seria bacana eu fazer um test drive, alguma coisa assim, interagir de uma forma concreta com o nosso objetivo. Se for algo que não é material, então é importante você imaginar a situação acontecendo da forma como você deseja. Agora é o seguinte, a programação, uma vez que eu estabeleci uma data, eu não posso repeti-la. Eu preciso esperar essa data, esse prazo finalizar para poder repetir essa programação. Então, depois que essa data expirar, e se o nosso desejo não acontecer, aí sim vamos fazer a programação novamente. Lembrando que é um treinamento. E como já foi dito, o treinamento exige constância e persistência. Então, quanto mais rápido nós escrevermos, quanto mais rápido pensarmos, quanto mais rápido for o comando, melhor será o entendimento do nosso cérebro em relação à nossa vontade. Muito importante, programar objetivos reais, considerando o nosso universo e as nossas possibilidades. O que for programado fora da nossa realidade, automaticamente será desconsiderado pelo nosso universo quântico. Outra coisa, é muito sério tudo isso. Uma vez que nós treinamos a nossa mente a atrair o que queremos, é preciso ter muita consciência do que nós estamos desejando e pensando. Bom, como já dizia Raul, basta ser sincero e desejar profundo que você será capaz de sacudir o mundo. Espero ter contribuído para a concretização do que você deseja conquistar. Até o nosso próximo encontro.